pergunta? Bom, era uma pergunta que eu estava pensando mais no bloco anterior, mas acho que se relaciona com esse assunto, que é a sociedade brasileira é profundamente dividida, como você disse antes, e a política não é necessariamente questão de convencer que o outro lado, já que é dividida mais de um lado, né, mas não se trata de convencer os lados que o ponto de vista em que eu estou é o correto. Tudo bem, mas a gente percebe também que nessa divisão, agora em 2018, muito diferente de 2013, um lado está em ofensiva. Existe mesmo um ataque maior dessa, talvez não seja o melhor nome, mas de uma direita, atacando no terreno da política, como podemos perceber claramente pelo golpe, né, pela destituição da presidenta, no judiciário, na mídia, nos valores, no fato da prisão do ex-presidente Lula, expressa muito claramente toda essa ofensiva articulada, né, que se dá em todas as esferas, inclusive tentando buscar uma legitimidade para uma ação desse tipo. Quer dizer, chegaram ao ponto de prender uma liderança popular que seria capaz de ter uma atuação na eleição diferente, né, que pudesse trazer diferença nesse cenário. Então, minha pergunta é mais ou menos a seguinte: como que, reconhecendo que é dividida, que um dos lados está em franca ofensiva, partiu para o ataque, tudo bem que já estava no ataque, né, que a República sempre foi deste lado, mas agora está com todas as cartas na mesa. Qual é o terreno onde é possível ganhar forças? Quais são as contraofensivas possíveis de serem feitas de fato para ganhar? Onde que a esquerda ou esses setores progressistas, populares, deveriam ou teriam mais condições de avançar nesse terreno de... Não, eu diria duas coisas. Eu diria, bem, de fato, me parece que o que aconteceu foi, a Nova República, ela foi, como eu insisti, um sistema de pactos, né? Ou seja, basta ver como foram os governos da Nova República. Eram governos onde você misturava os atores que participaram da oposição ao regime militar e os antigos operadores da ditadura militar, né? Isso desde o início, desde o Tancredo Neves e José Sarney. Isso passa por Fernando Henrique, o grande operador do governo Fernando Henrique era Antônio Carlos Magalhães. Isso continua no governo Lula, você tem José Sarney com um elemento fundamental dentro do processo de negociação do governo Lula e por aí vai, certo? Isso permitia, ou dava um pouco a impressão de que existia alguma forma de acordo entre os atores sociais. Sim. Só que esse acordo nunca existiu. Ele era um jogo de forças. Enquanto a esquerda teve força, certo? Então ela civilizou o processo. Quando essa força se decompõe, é claro que você vai ter, mais uma vez, você vai ter um outro setor operando em campo livre, de uma certa forma. Então, como que se muda isso? Muda-se a partir do momento que a esquerda recompõe a sua força. Mas como ela recompõe a sua força? Primeiro, ela precisa de duas coisas. A primeira delas é ter uma coragem de fazer uma autocrítica a respeito do que aconteceu. Certo? Porque não adianta você ter esse tipo de discurso, nós fomos expulsos por causa das nossas virtudes, não por causa dos nossos defeitos. Porque isso é desonesto, isso é completamente desonesto. Certo? O processo que foi colocado em marcha nesses 13 anos que a esquerda governamental ocupou o poder, certo? Ele tinha limites. Quais eram esses limites? Por que ele deu errado? Tinha limites internos. Certo? Era importante deixar isso claro, porque aí vem o segundo ponto. O segundo ponto é, para a população não é claro o que a esquerda brasileira tem a oferecer. Ela tem a oferecer o quê? A reedição do que já foi feito? Com os problemas que já foi feito? Né? Ou ela tem alguma coisa nova? A gente viu, por exemplo, essa democracia liberal com presidencialismo de coalizão, é isso que ela produz. Esse é o horizonte. E a gente está vendo uma boa parte da população indo em direção anti-institucional. O que a esquerda tem a oferecer agora? Uma reedição desses pactos? Mas a última pessoa que consiga fazer pacto nesse país está na cadeia. Certo? Quer dizer, a colocação do Lula na cadeia é uma expressão, acho, muito clara desse processo. É um setor da população dizendo: nós não queremos mais uma política de pactos. Certo? E o que a esquerda tem a oferecer agora? Vladimir, você falou de uma sociedade polarizada, né, de uma sociedade muito polarizada no Brasil. Eu tenho pesquisado as imagens de 2013 e uma das coisas que aparece muito são as pessoas que pediam mais saúde e educação ao mesmo tempo que reclamavam da corrupção. Isso é muito presente, aparecem muitas mensagens, as pessoas colocando, etc. Isso também acaba aparece de uma outra maneira nas pesquisas feitas pela Esther Solano e Pablo Hortelado, naquele momento das passeatas pelo impeachment
na Avenida Paulista, em que a maioria das pessoas que estavam na Avenida Paulista, de verde e amarelo, bradando pelo impeachment da Dilma Rousseff, eram a favor, 80% era a favor da saúde pública, da educação pública, e um percentual grande, inclusive, do transporte público gratuito, que foi muito surpreendente quando eles divulgaram os dados dessa pesquisa. Esses manifestantes, essas pessoas, talvez até menos esses de 2016, de 2015, mas aquele manifestante de 2013, insatisfeito com o sistema político brasileiro, que vai para a rua pedir menos corrupção e mais saúde e educação. Ele não foi, de alguma maneira, partido ao meio na eleição de 2014? Assim, a polarização veio de cima para baixo do sistema político. Esse manifestante não estaria muito mais em disputa por quem conseguisse construir uma narrativa política que trouxesse ele para aquele campo? Não, a questão é interessante, mas eu diria o seguinte: não vai ser a primeira vez na história que o movimento que tem uma grande força de transformação acaba se constituindo na emergência de um sujeito reativo, né? Ou seja, num sujeito que, de uma certa maneira, procura recuperar os elementos de ordem, certos elementos de um governo forte, qualquer coisa dessa natureza, de viés autoritário. Bem, 1848, né? Basta ler o 18 Brumário, é exatamente a mesma história. Né? Então, eu existiria. Esse é um movimento mais ou menos natural dentro da história. Certo? Quando você abre espaço para uma reconstituição da força das ruas, da força das assembleias, e não tem nenhuma organização por trás que consiga, de fato, entender e compreender, certo? E potencializar o processo, porque aí vem uma questão interessante. Eu diria que 2013 foi as maiores oportunidades perdidas, certo, da esquerda brasileira, né? Porque demonstrou muito claramente como a esquerda brasileira tinha parado nos anos 50. Suas estruturas eram completamente inadequadas para dar conta do que estava sendo colocado naquele momento. Elas eram dirigistas, hierárquicas, centralizadas, ou seja, elas tinham todos os defeitos possíveis. E é claro, elas não conseguem articular ou organizar ninguém, né? E o que acontece? Dentro desse horizonte, eu diria o seguinte: a imagem mais decisiva, a meu ver, de 2013 foi uma imagem tirada em Brasília. Quando você tem uma população, a população ela está na esplanada, se manifestando, ela está irada, ela vai em direção ao Congresso para literalmente quebrar o Congresso. Né? E a polícia ela não consegue fazer nada mais do que empurrar a população para o lado, e eles quebram o Palácio do Itamaraty. Não tem nenhum momento na história brasileira onde aconteceu uma coisa dessa natureza. Onde aconteceu essa desidentificação entre a população e as instâncias do poder neste nível. Certo? Então, ou seja, esse ato de quebrar indicava muito claramente: nós não nos vemos nessa estrutura. Certo? Então, esse espaço, essa negatividade que explode nesse momento, ela produz de um outro setor da população medo. Não é à toa que a partir desse momento que você começa a ouvir discursos sobre golpe militar, por uma razão muito simples, porque você percebe, abre-se um espaço de indeterminação completo na sociedade brasileira. E nessas circunstâncias, uma das primeiras reações de certos setores é: não, vou voltar no lugar onde eu tenho pé, onde eu tenho um chão, vou procurar um chão, ou seja, eu vou voltar no fantasma de um governo forte. Certo? Então, eu diria, esse contexto demonstra, entre outras coisas, que você vai ter uma demanda que nunca foi ouvida. E mais uma vez, em 2018, agora nessas greves, a gente percebe uma demanda que não consegue ser ouvida. Certo? Uma demanda onde se diz: não, mas nós nos desidentificamos radicalmente dessas estruturas, nós não nos vemos mais. Só que aí você tem uma população que fala: não, mas se tem uma desidentificação institucional, isso só pode ser convite ao governo autoritário. Bem, esse é o problema. O problema está nesse raciocínio, entendeu? Nesse modelo de raciocínio. Porque eles não veem outra coisa. Eles não veem uma possibilidade de dizer: não, mas de repente você tem uma dinâmica que pode ser configurada como uma dinâmica de demanda de uma refundação institucional do país, que é de fato a única solução para esse país hoje. Quer dizer, a gente tem que assumir de uma vez por todas: nossa experiência de democracia liberal deu errado, nós fracassamos. A gente precisa de uma intervenção popular. Nós não conseguimos produzir sequer uma aparência de democracia, certo? Então, agora, é claro, você pode virar e falar: tá vendo como o brasileiro é imaturo, né? Ele está despreparado para a democracia, todo esse tipo de coisa, que é esse tipo de discurso que você começa a ouvir, que é um discurso miserável, né? Que é um discurso que consiste basicamente em dizer: não, o povo brasileiro está sempre atrás, né? Ele nunca é capaz de criar nada. Então, ele precisa ainda chegar no nível de maturidade. Você pode perguntar mesmo: quem é maturo nessa brincadeira? Maturidade vem aonde? Os Estados Unidos, né? Com Trump?
A Inglaterra, com o Brexit, né? A França, com sua violência estatal cada vez mais alta, a Alemanha, com seus partidos neonazistas que vão cada vez mais entrando no parlamento, a Itália. Ninguém é maduro, isso não é verdade. Quer dizer, o que acontece não é a maturidade do povo brasileiro, é que o Brasil procura criar outra coisa. E você não está conseguindo perceber o desejo de criar outra coisa. Então, vai se empurrando essas alternativas. Então, se você está contra essa estrutura de democracia liberal, então você está atrás do governo autoritário. Então, uma parte da população vai começar a fazer isso mesmo. Certo? Só que seria necessário agora, de fato, certo? Uma veiculação mais positiva desse lado. Quer dizer, ou seja, o Brasil está procurando criar algo que ele ainda nunca viu. E ele pode criar. Mas na sua visão, qual que é a saída aí do país nesse momento? Tamanho de instabilidade, como que você enxerga aí uma saída democrática para o país? Como que você vê aí da gente sair desse... Eu diria duas coisas. Primeiro, em psicanálise a gente tem um pouco essa estratégia que consiste em dizer que quando você entra dentro de um processo analítico, você tem que estar preparado porque vai piorar. Você não vai melhorar de cara. Claro que vai piorar, por uma razão muito simples. Quanto foi necessário de auto-engano e de ilusão para a gente chegar nesse ponto? Então, quanto vai ser necessário de decompor nosso sistema de auto-engano e de ilusão para que a gente consiga criar, de fato, alguma coisa? Então, tem esse momento. Isso não vai melhorar semana que vem. Certo? Mas é importante que a gente seja capaz de entender, em última instância, como a gente se enganou a respeito de qual era a potencialidade das instituições que nós criamos. Não tem nenhuma instituição que está funcionando de maneira minimamente organizada no Brasil. Nenhuma. Não tem nenhum poder. Certo? Agora, por outro lado, isso pode nos levar a um tipo de experiência completamente nova. Um tipo de experiência que consiste em dizer, não, de fato, talvez a questão fundamental do Brasil seja radicalizar um processo de democracia direta. Ou seja, quando as pessoas saíram na rua dizendo eu não quero ser representado, bem, ótimo. Por que a representação, por que só existe vida na democracia sob a forma da representação? Por que não fortalecer, de fato, de maneira absolutamente decisiva, todos os processos decisórios que devem sair da mão do Estado e ir em direção à sociedade civil? Né? A gente tem experiências, várias experiências no mundo. Por que não discutir essas experiências? Por que não tentá-las? Certo? Por que ainda imaginar que a política só existe onde tem atores constituídos, onde tem representações estabelecidas, onde tem sindicatos, onde tem partidos, onde tem todo esse tipo de coisa? Isso não é o horizonte necessário. Certo? Política existe quando você tem um poder instituinte forte e que é também um poder destituinte, que tem a força, inclusive, de destituir o que ele faz. Certo? E quais são as condições para que isso apareça? Por que a gente não pode discutir isso de maneira aberta? Porque a gente começa a discutir isso, aí vem uma coisa muito interessante do campo da esquerda. E isso é um dado a se pensar, que é o medo em relação ao povo. Você fala, não, mas a sociedade brasileira é conservadora. Como assim a sociedade brasileira conservadora? De onde saiu essa ideia? Entendeu? Quer dizer, eleitoralmente não se apresenta dessa forma. Né? Se a eleição fosse normal, os candidatos conservadores não conseguiriam passar de 20%. Né? Por outro lado, é sempre bom lembrar que várias Quando pessoas... Você fala eleição normal em que sentido? Não, uma eleição que você não tivesse pegar o primeiro candidato e botar na cadeia, certo? Que você não tivesse as Forças Armadas dizendo a todo momento, interferindo em todo o processo, certo? Que é o que aconteceu agora. Muito bem. Por outro lado, essas pessoas elas têm uma visão muito substancialista do que é um sujeito político. Né? É claro, você tem pesquisas, mas isso é muito interessante. Começaram a fazer pesquisas sobre o que é o perfil do brasileiro. Né? Aí começaram a fazer pesquisas normalmente ligadas a questões de costumes. E ele apareceu como conservador. E aí lembraram, falaram, não, mas espera aí, mas e do ponto de vista econômico? Aí começaram a fazer perguntas. Você acha a favor da intervenção maior do Estado? O que você acha do serviço público, todo esse tipo de coisa? E você viu, as posturas eram tipicamente esquerdistas. Né? Não porque o país tem algum tipo de dependência ibérica em relação ao Estado, né? Como o ministro do Supremo Tribunal Federal foi capaz de dizer, certo? Mas na verdade porque a população sabe que ela precisa de defesa dentro das relações de trabalho. As relações de trabalho do Brasil são violentas. Se você tem pelo menos alguma coisa ligada à lei do Estado, você consegue se defender um pouco. É só isso. Né? Agora, dentro desse horizonte, o que é interessante é sempre lembrar que as pessoas mudam quando elas estão investidas de poder. Uma coisa é você chegar para o sujeito e falar abstratamente qual é a sua posição em relação a tal coisa. Outra coisa é dentro de um processo no qual ele sabe
que a decisão dele tem consequências reais, e você exige uma posição. Tem um teste de psicologia social que é muito interessante. Você pergunta para alguém alguma questão limite. Tipo, sei lá, você está na praia, tem um sujeito se afogando aqui, tem seu filho aqui, o que você faz? Dá uma resposta abstrata, que normalmente é muito diferente do que de fato ele faz. Né? Eu insistiria nisso. Quer dizer, a nossa visão sobre o que é o povo brasileiro, ela é uma visão marcada por um contexto muito específico que pode ser modificado. Lá de cada bancada, Breno, quer fazer uma pergunta?